O vento soprava cortante pelas colinas de pedra alta naquele fim de tarde, arrastando folhas secas e poeira até os portões da antiga fazenda dos Montenegro. A propriedade, conhecida por seus campos vastos e pela rigidez de seus proprietários, era um símbolo de tradição, mas também de dívidas silenciosas e acordos feitos à sombra de interesses muito maiores. Na varanda principal, Ana Elisa, a filha mais nova do patriarca Augusto Montenegro, observava o horizonte com o coração apertado. Aos 19 anos, tinha sonhos que se espalhavam como o céu, mas que não encontravam espaço dentro das grades invisíveis que sua família havia construído ao seu redor. Ela ouviu passos pesados atrás de si. Era seu pai, caminhando com o peso de decisões que nunca pediam permissão ao afeto. Ana Elisa, disse ele, a voz firme, sem qualquer fissura emocional. Preciso falar com você. A jovem se virou lentamente. A expressão do pai já anunciava que aquilo não seria apenas uma conversa casual. Sim, pai. Augusto respirou fundo, ajustou o colete surrado e apoiou as mãos no parapeito da varanda. A situação da fazenda, você sabe que não anda boa. Ana apenas assentiu, embora não soubesse a profundidade daquele abismo. Há meses tenho buscado soluções, e uma delas apareceu, continuou ele. Um acordo com a família Vilarim. O nome ecoou no estômago de Ana como uma lâmina fria. Os Vilarim eram conhecidos por sua riqueza, seus negócios de exportação e, sobretudo, pela fama de conseguirem tudo o que queriam, especialmente o primogênito, Heitor Vilarim. Que tipo de acordo? Perguntou Ana, já temendo a resposta. Augusto não desviou o olhar. Seu casamento, com Heitor. Por alguns segundos, todo o som do mundo se apagou. Ana sentiu o corpo enfraquecer, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Casamento, arranjado, vendido como uma solução para dívidas que ela nem sabia existir naquela proporção? Pai, eu não posso, murmurou quase sem ar. Você pode. E vai, cortou Augusto com dureza. Não há outra saída para nós, para esta terra, para nossa história. Heitor ofereceu quitar as dívidas e investir na fazenda. Tudo isso com uma condição. Ana sabia qual era a condição. Seu próprio destino entregue como mercadoria. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela não derrubou nenhuma. Havia aprendido desde cedo que emoções excessivas eram consideradas fraqueza naquela casa. Ele gosta de mim? Perguntou num fio de voz. Augusto hesitou apenas um segundo. Ele quer você. Isso basta. Não, não bastava. Para Ana Elisa, aquilo era um rompimento brutal de seu direito de escolha, de sua própria vida. Mas dentro da fazenda Montenegro, a vontade da família sempre se sobrepunha a qualquer desejo individual. Naquela noite, Ana se deitou sem dormir. O luar entrava pela janela e banhava seu quarto com um brilho melancólico. Enquanto o vento assobiava lá fora, ela tentava imaginar como seria viver uma vida que não escolheu. A imagem de Heitor, o homem que ela mal conhecia, surgia em sua mente como uma sombra imponente. Mas foi durante aquela madrugada que algo diferente aconteceu. Ao sair para respirar um ar que não fosse tão sufocante quanto o de seu quarto, Ana encontrou alguém no antigo celeiro. Um jovem de roupas simples, limpando ferramentas. Ele ergueu o rosto quando percebeu sua presença. Desculpe, não queria assustá-la, disse ele com um sorriso discreto. Não me assustou, respondeu Ana surpresa. Você é novo aqui? O rapaz assentiu. Cheguei há 3 dias. Sou Samuel. Ana observou sua postura humilde, seus olhos castanhos cheios de vida, a maneira cuidadosa como segurava cada objeto. Havia algo nele que transmitia calma, como se sua presença colocasse o mundo em ritmo mais suave. Não deveria estar aqui tão tarde, comentou ele. Eu também não deveria estar, respondeu Ana olhando para o chão. Samuel inclinou levemente a cabeça, como se percebesse a tristeza que escorria dela. Algo a preocupa? A pergunta era simples, mas Ana não lembrava da última vez que alguém genuinamente quis saber como ela se sentia. Meu futuro, murmurou. Parece que já decidiram por mim. O rapaz não insistiu, mas sua expressão se suavizou ainda mais. Às vezes, quando o caminho é imposto,
Ainda existe uma forma de encontrar saídas que ninguém imagina, disse ele. Aquela frase ficou presa na mente de Ana enquanto ambos se despediam. Uma semente pequena, mas iluminada por esperança. Na manhã seguinte, a família Vilarim chegou à fazenda. Carruagens impecáveis, cavalos robustos e empregados bem vestidos denunciavam que ali estava um dos clãs mais poderosos da região. Heitor desceu da principal carruagem com porte altivo, o cabelo escuro muito bem arrumado e olhar calculado. Ele caminhou diretamente até Ana, que aguardava ao lado do pai. Ana Elisa, cumprimentou, inclinando a cabeça. É uma honra finalmente encontrá-la. A voz dele era firme, polida, treinada. Cada palavra parecia ensaiada. Ana respondeu com a educação que lhe fora ensinada, mas seu coração não acompanhava. Durante o almoço, Heitor mal tirava os olhos dela. Havia desejo, sim, mas também possessão. Como se Ana já lhe pertencesse antes mesmo de qualquer cerimônia. Depois da refeição, ele pediu para caminhar com ela pelo jardim. Embora desconfortável, Ana aceitou. Caminharam lado a lado, mas parecia que 1000 léguas os separavam. Sei que está surpresa com o acordo, disse Heitor. Ana manteve o olhar à frente. Surpresa não é a palavra certa. Desapontada, talvez. Heitor arqueou as sobrancelhas, como se aquilo fosse inconcebível. Este casamento trará grandes benefícios para sua família e para você. Ana finalmente o encarou. Benefícios que eu não pedi. Ele sorriu, mas havia impaciência escondida ali. Às vezes, Ana Elisa, fazemos o que precisa ser feito. O amor pode vir depois. Mas Ana não queria um amor que fosse ordenado, condicionado, comprado. Queria algo verdadeiro, algo que crescesse da liberdade, como a maneira que Samuel lhe dirigiu o olhar na noite anterior. Naquela tarde, ao retornar ao celeiro, Ana encontrou Samuel novamente. Ele estava empilhando sacos de ração, mas parou ao vê-la entrar. Você parece diferente, disse ele. Hoje conheci o homem com quem querem que eu me case, revelou Ana. Samuel respirou fundo, como se calculasse as palavras para não feri-la. E você quer isso? Não, respondeu sem hesitar. O silêncio entre eles se estendeu, mas não era desconfortável. Era um silêncio carregado de compreensão. Ana sentiu que podia confiar nele, algo raro em sua vida. Ana Elisa, começou Samuel mantendo a voz baixa. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas impossíveis. Mas isso não significa que não exista uma brecha. Sempre existe. Ana sorriu, pela primeira vez naquele dia. Você fala como alguém que entende dessas coisas. Samuel desviou o olhar, pensativo. Talvez eu entenda mais do que deveria. Ela não compreendeu totalmente, mas não teve tempo de perguntar mais. Chamaram seu nome do lado de fora. Ele se afastou e ela ficou ali, sentindo que, pela primeira vez, seu destino talvez não estivesse tão selado quanto acreditava. A semente plantada pelo encontro inesperado começava a germinar. E era apenas o começo. Os dias seguintes à visita dos Vilarim transformaram a Fazenda Montenegro num palco de preparativos silenciosos. As empregadas sussurravam pelos corredores, costurando tecidos claros e rendas. Os homens podavam as árvores do jardim, ajeitando cada detalhe como se o próprio ambiente precisasse fingir felicidade. O casamento ainda não tinha data, mas o compromisso já parecia uma sentença. Ana Elisa caminhava por entre tudo aquilo como um fantasma. Ninguém lhe perguntava o que sentia, apenas lhe diziam o que vestir, onde estar, como se portar. As poucas vezes em que ousava contestar, ouvia do pai: é para o bem de todos, Ana. Você precisa ser forte. Mas força, para eles, significava obediência. Naquela tarde, Ana aproveitou um raro momento de descuido para fugir para o lugar que mais lhe dava a sensação de liberdade. O antigo estábulo, nos fundos da propriedade, onde poucos se davam ao trabalho de ir. Por trás das baias de madeira, o mundo parecia mais simples. O cheiro de feno, os relinchos dos cavalos, o som da água pingando de um balde esquecido, tudo aquilo lhe trazia uma paz quase infantil. Foi ali que o viu novamente. Samuel estava de costas, ajeitando a sela de um dos cavalos. Seu corpo trabalhava com precisão calma, como se cada movimento tivesse sido praticado 1000 vezes.
Ao notar a presença de Ana, ele se virou surpreso, e então sorriu daquele jeito que ela começava a reconhecer como um abrigo. Vejo que este também é o seu refúgio, disse ele. Talvez seja o único que me restou, respondeu Ana, aproximando-se. Aqui pelo menos ninguém me manda sorrir quando eu quero chorar. Samuel a observou em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse o peso daquilo que ela carregava. Estão pressionando mais você por causa do casamento? Ela riu, mas sem alegria. Pressionando não, decidindo. É diferente. Quando pressionam, ainda há a ilusão de escolha. Samuel se recostou na parede de madeira, cruzando os braços. E você não tem medo de falar assim? Se alguém ouvir, eles que ouçam, interrompeu Ana com uma coragem que nem ela sabia de onde vinha. O que mais podem tirar de mim, se já levaram meu futuro? Ele a encarou com uma mistura de admiração e tristeza. Podem tentar tirar a sua vontade, respondeu. E isso, Ana Elisa, é mais perigoso do que qualquer dívida. Ela abaixou os olhos. O modo como ele dizia seu nome fazia tudo dentro dela parecer mais verdadeiro. Como se finalmente alguém enxergasse a pessoa, não apenas o sobrenome. E você? Perguntou ela, depois de um instante. O que tiraram de você, Samuel? Uma sombra atravessou o rosto dele, rápida, mas visível. Algumas escolhas, respondeu, vago demais. Ana percebeu que havia ali um segredo, mas não insistiu. Talvez porque intuísse que, assim como ela, ele também precisava de tempo para confiar. Os dias passaram, e Ana começou a encontrar pequenos pretextos para ir até o estábulo ou até o celeiro. Verificar um cavalo, levar um cesto de mantimentos, buscar flores silvestres pelos arredores. Sempre que podia, trocava algumas palavras com Samuel. Às vezes falavam pouco, outras falavam tanto que perdiam a noção da hora. Ela descobriu que ele gostava de ler, embora tivesse tido poucas oportunidades, que admirava o céu ao fim da tarde, quando o sol tingia tudo de dourado, que acreditava que nenhuma pessoa deveria ser medida pela fortuna da família, mas pela forma como tratava quem não podia lhe oferecer nada em troca. E você, Ana? Perguntou ele certa vez, caminhando ao lado dela pelo pasto. Se pudesse escolher qualquer coisa, qualquer vida, o que faria? Ela olhou para o horizonte, onde as colinas pareciam se encontrar com o céu. Viajar, ver o mar. Dizem que o mar não tem cerca nem limite, que o som das ondas não obedece a ninguém. Nunca viu o mar? Ele estranhou. Nunca saí daqui de verdade, admitiu. Fui 2 vezes à cidade grande, ambas para visitar alguma parenta doente e voltar direto para casa, como se o mundo lá fora fosse feita de perigos que poderiam me engolir. Samuel sorriu de lado. Talvez o perigo não esteja lá fora. Talvez esteja aqui dentro, disse, apontando discretamente para a casa grande da fazenda. Ana o encarou, surpresa com a ousadia, e pela primeira vez riu de verdade. Uma risada solta, limpa, que fez Samuel sorrir ainda mais, como se aquela fosse a maior recompensa que poderia receber naquele dia. Ela não percebeu naquele momento como aquele riso marcaria um antes e um depois dentro dela. A proximidade entre os dois, no entanto, não passou totalmente despercebida. Certo fim de tarde, enquanto Ana deixava o estábulo com os cabelos ligeiramente bagunçados pelo vento e um brilho novo no olhar, uma das empregadas mais antigas, Belmira, a observava de longe. Belmira conhecia aquele olhar. Já o tinha visto em olhos de outras moças e sabia o quanto poderia ser perigoso numa casa em que casamento era moeda de troca. Mais tarde, naquele mesmo dia, Belmira foi chamada à cozinha pela senhora Helena, mãe de Ana. Você tem notado algo diferente em Ana Elisa? Perguntou Helena, servindo chá, mas sem realmente prestar atenção na xícara. Belmira hesitou. Lealdade à menina ou obediência à patroa? Dona Helena, ela anda muito pelo estábulo e fala com o rapaz novo, o Samuel. A testa de Helena se franziu. Com um funcionário? Sim, senhora. Não que tenha visto nada indecoroso, Deus me livre. Mas conversam bastante. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar distante. Não era uma mulher cruel, mas tinha sido moldada pela mesma lógica rígida do marido.
reputação, status, aparência. A ideia de que a filha pudesse se aproximar demais de um trabalhador era mais do que um inconveniente. Era uma ameaça. Mantemos isso entre nós, Belmira, disse enfim. Vou observar, mas não comente com mais ninguém. Por trás daquela calma, uma decisão começava a se formar. Naquela noite, Ana e Samuel se encontraram de novo, dessa vez perto do antigo poço, onde a lua se refletia na água escura. Não era um encontro combinado, era como se algo invisível os conduzisse sempre ao mesmo ponto. Você já pensou em ir embora daqui? Perguntou Ana, abraçando os próprios braços. O vento estava frio, mas ela não tinha certeza se o arrepio vinha da temperatura ou da proximidade de Samuel. Mais vezes do que posso contar, admitiu ele. Mas não é fácil partir quando há coisas que ainda nos prendem. Como o quê? Samuel hesitou. Olhou para o céu como se buscasse coragem nas estrelas. Dívidas, promessas, pessoas que precisam de mim. Ana sentiu um aperto estranho no peito. Eu também estou presa por promessas que não fiz, confessou, e por dívidas que não criei. Eles se aproximaram um pouco mais, instintivamente. O silêncio daquela hora parecia proteger o que quer que estivesse nascendo ali. Às vezes eu penso, continuou Ana, que se eu simplesmente fugisse, se corresse sem olhar para trás, eles iriam te buscar, completou Samuel com realismo. Homens como Heitor Vilarim não aceitam que algo lhes escape. O nome de Heitor pairou entre os dois como uma nuvem pesada. Você o conhece? Perguntou ela, atenta à forma tensa como ele pronunciara o nome. Samuel cerrou a mandíbula por um breve instante. Conhecer é uma palavra forte, mas sei quem ele é, e o tipo de coisa que está acostumado a fazer para conseguir o que quer. Havia algo mais ali, um eco de história antiga, uma ferida que ainda não havia cicatrizado. Ana sentiu vontade de perguntar, de arrancar aquele segredo pela raiz, mas se conteve. Sabia intuitivamente que algumas confissões só florescem quando não são exigidas. Em vez disso, apenas deu um passo a mais, ficando tão perto que podia sentir a respiração dele. Quando estou com você, disse ela num sussurro, eu esqueço por alguns instantes que minha vida já foi vendida. Samuel fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase fosse ao mesmo tempo um presente e um peso. E quando estou com você, Ana Elisa, respondeu com honestidade, eu lembro que ainda existe algo puro neste lugar. A proximidade era quase insuportável. Bastaria um gesto, um movimento mínimo para que aquele momento se transformasse em algo que não poderia mais ser negado. Mas Samuel recuou meio passo. Se alguém nos visse assim, você seria a primeira a pagar o preço, disse ele, a voz tomada por um conflito evidente. Não quero ser o motivo de mais uma prisão na sua vida. Ana sentiu uma pontada de frustração e gratidão ao mesmo tempo. Já sou prisioneira de qualquer forma, então deixe que, pelo menos aqui fora, você possa respirar, respondeu ele. Mesmo que seja em segredo. Ela baixou a cabeça, mas sorriu. Então fazemos um acordo, Samuel. Que tipo de acordo? Enquanto esse casamento não acontece, enquanto ainda houver dias antes de eu ser oficialmente entregue, nós roubamos o que puder de liberdade. Mesmo que sejam só conversas perto do poço, mesmo que sejam risos no estábulo, mesmo que ninguém saiba, ele a fitou, a lua desenhando contornos suaves no rosto dela. Uma aliança secreta? Uma aliança proibida, corrigiu Ana, com uma centelha de desafio nos olhos. Samuel estendeu a mão, num gesto simbólico. Então está decidido. Ela pousou a mão sobre a dele. Não era um toque lascivo nem desesperado. Era quase um juramento silencioso entre dois condenados que decidiram lutar, ainda que em pequenos gestos, contra a sentença. Na escuridão cúmplice daquela noite, nasceu uma promessa que mudaria tudo. Mesmo num mundo em que seu destino parecia traçado, o coração de Ana Elisa encontraria um jeito de escolher, e essa escolha teria o rosto de Samuel. O amor ainda não tinha sido declarado, mas já estava lá nas entrelinhas, e a partir daquele momento, nada seria simples. Os dias seguintes foram uma espécie de trégua silenciosa para Ana Elisa.
A rotina da fazenda continuava avançando com a precisão de um relógio antigo, mas ela carregava dentro de si um segredo vivo, a promessa que fizera a Samuel, a aliança proibida que florescia nas sombras, discreta, porém ardente. Cada encontro furtivo carregava o peso de um crime e a leveza de uma salvação. O mundo ao redor ainda tentava moldá-la, encaixá-la no destino imposto, mas Ana descobrira um sopro de liberdade e estava disposta a escondê-lo dentro do peito, como quem protege uma chama frágil no meio de um vendaval. Mas a trégua estava prestes a ruir. Naquela manhã, Heitor Vilarim voltou à fazenda sem aviso. A carruagem imponente surgiu no horizonte, levantando poeira suficiente para anunciar que nada seria suave naquele dia. Augusto Montenegro o recebeu com a elegância tensa de quem sabe que deve favores demais. Ana, ao vê-lo descer, sentiu o estômago contrair. A presença de Heitor sempre trazia uma sensação de cerco. Ele tinha aquele olhar de predador educado, sempre avaliando, sempre calculando. Ana Elisa, chamou ele, nem bem havia cumprimentado o pai dela. Preciso conversar com você, em particular. Ela assentiu, embora o corpo gritasse para recuar. Caminharam até o jardim lateral, onde as roseiras começavam a florescer. O perfume doce contrastava com o peso da conversa que estava por vir. Tenho pensado muito no nosso futuro, disse Heitor, tocando levemente uma pétala como se aquilo lhe servisse de ensaio. Quero que saiba que estou fazendo tudo por você. Ana conteve o impulso de dizer que não havia nada ali sendo feito por ela, e sim com ela como moeda de troca. O casamento será anunciado oficialmente no próximo mês, continuou ele. Antes disso, quero que você seja apresentada à sociedade como minha noiva. Há um baile na cidade grande daqui a 2 semanas. Você virá comigo. A palavra virá não era convite, era ordem. 2 semanas, repetiu Ana, tentando manter a calma. Isso não é muito rápido? Heitor franziu levemente o senho. Não vejo motivo para esperar. A fazenda de seu pai precisa de estabilidade. E eu quero oficializar logo o que já está decidido. Ana respirou fundo. E se eu não quiser ir? A pergunta congelou o ar entre os dois. Heitor a encarou e o sorriso dele desapareceu devagar, substituído por algo frio. Ana Elisa, começou ele, a voz baixa, quase suave demais para ser tranquilizadora. Não estamos falando de uma escolha, mas de um compromisso. E compromissos têm consequências. A ameaça velada fez um arrepio percorrer a espinha dela. Não quero problemas, completou ele. Especialmente com pessoas que não deveriam interferir na vida de alguém do seu nível. Ana percebeu que ele estava testando, insinuando, espiando as sombras atrás dela. O coração dela disparou. Ele sabia? Ou estava apenas sondando? Não estou entendendo, disse Ana, tentando parecer firme. Heitor deu um passo à frente, diminuindo a distância. Certas pessoas que circulam por aqui, trabalhadores, gente sem raízes, podem confundir sua cabeça. Espero que você seja inteligente o suficiente para não dar espaço a esse tipo de situação. A frase caiu como uma lâmina. Ana sentiu o corpo gelar. Não tenho nada com ninguém, disse, controlando o tremor na voz. Heitor a observou com um olhar tão penetrante que parecia capaz de decifrar verdades escondidas na alma. Ótimo, respondeu. Porque você é minha. E não tolero desrespeito. Quando ele se afastou, Ana sentiu o peso sufocante daquela posse atravessar seu peito. Sim, Heitor suspeitava, e isso tornava tudo mais perigoso. Àquela altura, Samuel já esperava por Ana no celeiro. Ele tinha aprendido a reconhecer os horários em que ela conseguia escapar, e naquele dia estava inquieto. Algo no ar lhe dizia que algo estava errado. Quando Ana entrou apressada, os olhos marejados, ele deu 2 passos em direção a ela. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tentando organizar as emoções que ameaçavam transbordar. Heitor veio hoje, e ele sabe alguma coisa. Ou desconfia. Samuel ficou rígido, as mãos se fecharam devagar ao lado do corpo. O que exatamente ele disse? Ana repetiu as palavras com cuidado,
como se temesse que apenas mencioná-las atraísse o próprio Heitor ali. Samuel ouvia tudo com o maxilar tenso, os olhos escurecendo com uma mistura de preocupação e raiva. Ele não pode ameaçar você desse jeito, disse Samuel tentando conter o furor. Isso não está certo. Nada disso está certo, Samuel, disse ela, a voz embargada. Eu estou presa. Ele aperta mais a cada dia. Samuel se aproximou, devagar, como se tivesse medo de tocá-la sem permissão. Você não está sozinha, afirmou. Eu não vou deixar que ele machuque você. Mas não pode fazer nada, retrucou Ana. Ele é poderoso, Samuel. Tem dinheiro, influência, gente que lhe deve favores. E eu não tenho nada além de você. E isso nos coloca em risco. Samuel passou a mão pelos cabelos, lutando contra algo dentro de si. Ana Elisa, tem algo que você precisa saber, disse ele, numa voz mais grave do que ela já ouvira. Algo que escondi porque achei que seria mais seguro. Mas agora talvez seja pior guardar isso. Ana sentiu o coração bater no fundo da garganta. O que é? Samuel hesitou, como se aquela fosse uma confissão que pudesse mudar tudo. Finalmente, os olhos dele encontraram os dela e ele falou: Eu trabalhei para os Vilarim. O mundo pareceu girar. O quê? Trabalhei para eles durante 2 anos, continuou Samuel sem desviar o olhar. Não como empregado comum. Fui criado dentro das propriedades deles desde pequeno. Minha mãe trabalhava para a família. Quando ela morreu, eu fui colocado sob os cuidados da Casa Grande. Mas não como filho adotivo. Eu era útil, forte, inteligente. Então me transformaram em algo entre um servo e um vigilante. Hannah estava em choque. Você conheceu Heitor? Só de longe no começo. Ele mal notava quem fazia o trabalho mais pesado. Mas depois ele começou a me pedir favores. Vigiar outras pessoas, descobrir segredos, calar boatos. Eu era jovem e não tinha escolha. Fiz o que mandavam. A voz de Samuel tremeu ao lembrar. Até que um dia, Heitor me ordenou que eu lidasse com um rapaz que estava se aproximando demais de uma jovem prometida a outro homem da região. Ele queria que eu o afastasse, a qualquer custo. Ana prendeu a respiração. O que você fez? Samuel desviou o olhar, a dor evidente. Eu não consegui. Não soube, não pude. O rapaz fugiu. E por causa disso, Heitor fez da minha vida um inferno. Disse que eu era inútil, que eu não tinha coragem, que minha mãe teria vergonha de mim. Eu aguentei até onde pude, mas um dia decidi fugir. Vim parar aqui, tentando começar de novo. Ana levou a mão à boca, tomada por um misto de tristeza e indignação. Samuel, por que nunca me contou? Porque eu sabia que isso te colocaria em perigo. Ele finalmente voltou a olhar para ela. E porque, no fundo, eu tinha medo de que você se afastasse ao descobrir que eu carregava esse passado. Ana deu um passo em direção a ele, sem pensar. Eu jamais me afastaria por isso. O que você viveu não foi escolha sua, foi sobrevivência. Samuel fechou os olhos por um instante, aliviado, mas a tensão ainda permanecia. Agora você entende por que Heitor não pode descobrir sobre nós. Para ele, eu não passo de um rebelde que fugiu de sua autoridade. Se ele souber que você... Ele hesitou como se tivesse medo de completar. Que você me quer por perto. Ele vai destruir tudo. Você, a fazenda, a mim. Ana sentiu o impacto da verdade. Era como se uma porta interna tivesse sido escancarada, revelando um cenário ainda mais perigoso do que ela imaginava. Então o que vamos fazer? Perguntou ela com a voz firme apesar do medo. Samuel respirou fundo. A partir de agora, precisamos ser mais cuidadosos do que nunca. Nada de encontros em lugares óbvios. Nada de conversas longas em público. Nada de gestos que denunciem o que sentimos. O que sentimos. A palavra pairou no ar como uma confissão que nenhum dos dois ousara dizer antes. Ana deu mais um passo, até ficar tão próxima que podia sentir o calor do corpo dele. Samuel, eu não sei onde tudo isso vai dar. Eu não sei como vamos escapar. Mas sei que... Sua voz falhou um instante.
Eu não quero mais viver como alguém que não tem direito ao próprio coração. Ele tocou o rosto dela com extrema delicadeza, como se temesse que ela se desfizesse com um toque mais forte. Também não quero, murmurou. Você mudou tudo, Ana Elisa. Eles ficaram ali, tão perto que o mundo todo parecia ter parado de respirar. Mas não se beijaram. O amor estava ali, ardendo, mas cercado por perigos demais para ser consumado. E então, de repente, um som ecoou do lado de fora. Passos. Passos pesados. Samuel recuou imediatamente. A porta do celeiro se abriu com força. Era Helena, a mãe de Ana. O olhar dela alternou entre filha e funcionário. Sério, inflexível, investigativo. E naquele instante, Ana soube. O segredo que ela e Samuel guardavam estava prestes a deixar de ser um segredo. Começava ali o desmoronamento. O silêncio que se instalou dentro do celeiro pareceu mais alto do que qualquer grito. Helena, parada à porta, observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Não havia escândalo imediato, nem berros, o que tornava tudo ainda mais ameaçador. Ana deu um passo à frente, instintivamente, colocando-se um pouco à frente de Samuel, como se, naquelas frações de segundo, seu corpo decidisse protegê-lo. Mãe, começou, a voz falha. Helena ergueu uma mão, pedindo silêncio. Seus olhos pousaram em Samuel, analisando-o, pesando-o, como se tentasse encaixá-lo em algum lugar aceitável dentro do rígido esquema daquela casa, e não encontrasse espaço. Preciso falar com a minha filha, disse ela, enfim. A sós. Samuel engoliu em seco, mas assentiu. Sim, senhora. Ele deu alguns passos para o lado, mas não saiu. Parou perto de uma das vigas, como se não quisesse virar as costas, como se precisasse estar ali caso alguma palavra fosse dura demais. Helena percebeu. Samuel, acrescentou mais firme, você está dispensado do trabalho de hoje. Pode voltar aos alojamentos. Depois converso com o meu marido a seu respeito. O peso daquelas palavras não passou despercebido. Havia em converso com o meu marido a seu respeito um prenúncio de julgamento. Samuel olhou para Ana rapidamente. Ela tentou transmitir calma, mas seus olhos pediam socorro. Ele, porém, sabia. Qualquer gesto naquele momento só tornaria as coisas piores para ela. Sim, senhora, repetiu e saiu. Quando o som dos passos dele se perdeu no lado de fora, Helena voltou-se totalmente para Ana. Por alguns instantes não disse nada. Apenas respirava fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou por fim. Não está acontecendo nada, respondeu Ana, com mais coragem do que talvez fosse prudente. Samuel é meu amigo, só estávamos conversando. Helena estreitou o olhar. Não me trate como tola, Ana Elisa. Não se olha para um funcionário como você olha para esse rapaz. Eu já fui jovem. E já vi esse tipo de coisa destruir famílias. Ana sentiu um nó no peito. Destruir famílias ou destruir acordos? Rebateu. Porque a impressão que eu tenho é que vocês se preocupam mais com negócios do que com pessoas. Helena respirou fundo outra vez. Você não tem ideia do que está dizendo. Eu tenho sim, mãe. Estou cansada de fingir que não entendo nada só porque convém a vocês que eu continue calada. A voz de Ana tremia, mas não de medo. Era indignação. Vocês me venderam. É isso o que fizeram. Me venderam em troca de terras, de status, de dinheiro. Um lampejo de dor atravessou o rosto de Helena. Você acha que isso é fácil para mim? Perguntou. Acha que eu não... Ela interrompeu, apertando as mãos uma contra a outra. Eu cresci sob as mesmas regras que agora te esmagam. Eu fui entregue ao seu pai de forma muito parecida. E sabe o que eu aprendi? Que às vezes o sacrifício de uma pessoa garante a sobrevivência de muitos. Ana meneou a cabeça, lágrimas finalmente rompendo. E quem decidiu que sempre precisa ser a filha? Helena não respondeu de imediato. Havia uma fissura ali, uma culpa antiga refletida no olhar. O mundo decidiu, murmurou por fim, e nós apenas aprendemos a sobreviver nele. Então eu me recuso a aprender, disse Ana com firmeza. Porque se sobreviver significa morrer por dentro, que tipo de vida é essa? Helena se aproximou,
segurando o rosto da filha entre as mãos. Se você continuar com esse rapaz, não é só você que sofre. Seu pai perde a fazenda. Seus irmãos o sustento. Nós perdemos tudo. E você será vista como uma desgraça. Ana afastou as mãos da mãe com delicadeza, mas determinação. Eu já sou vista como moeda. Isso não é melhor. Helena fechou os olhos por um momento, como se uma decisão dolorosa se formasse dentro dela. Vou falar com o seu pai, disse com a voz embargada. E com Heitor. Isso precisa ser cortado pela raiz antes que vire uma catástrofe. Mãe, por favor. Ana sentiu o chão fugir. Não faça isso. Não envolva Heitor. Ele é capaz de... É justamente por saber do que ele é capaz que não posso permitir escândalos, cortou Helena. Confie em mim, Ana Elisa. É melhor um corte rápido do que uma ferida aberta por anos. Ela virou-se e saiu, deixando a filha sozinha no celeiro, com a sensação de que um mundo inteiro estava ruindo em cima dela. Naquela noite, a casa grande pareceu menor, mais abafada, como se as paredes tivessem ouvido tudo e estivessem agora se aproximando, apertando os espaços. Hannah ouviu o pai e a mãe discutirem atrás da porta do escritório. A voz de Augusto subia, indignada. A de Helena, embora mais baixa, carregava firmeza e um quê de desespero. Com um peão, Helena. Um peão, esbravejava Augusto. Justamente agora, quando tudo está prestes a se resolver? Ela é nossa filha, Augusto, retrucava Helena. E está desesperada. Não é só rebeldia, é desespero. Desespero ou não, isso não muda o que tem de ser feito, respondeu ele. Esse rapaz vai ser mandado embora amanhã. E se Heitor souber, temos que mostrar que controlamos a situação. Ana recuou do corredor, o coração acelerado. Cada palavra confirmava seu maior medo. Samuel seria arrancado dali, não apenas de seu lado, mas de qualquer chance de recomeço. Naquela mesma noite, ela arriscou sair novamente até a área dos alojamentos, onde os trabalhadores dormiam. O céu estava escuro, ameaçando chuva. O cheiro de terra úmida subia do chão. Samuel estava sentado em um tronco, perto de uma fogueira pequena, olhando as brasas como quem vê fragmentos de passado. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Ana, você não deveria estar aqui. Vão te mandar embora, disse ela direto, incapaz de rodeios. Eu ouvi, meu pai está furioso. E minha mãe? Ela acredita que, te afastando, me estará salvando. Samuel fechou os olhos por um instante, como se já esperasse por aquilo. Eu imaginei que fosse acontecer, respondeu com amarga serenidade. Homens como seu pai não aceitam que alguém ame sua filha sem a permissão deles. Ainda mais quando ela já foi prometida a outro. Ana sentiu a garganta queimar. Não fale como se tudo estivesse decidido. Eu não aceito isso. Eu também não aceito, Ana Elisa, disse ele, aproximando-se. Mas preciso ser honesto com você. Se eu insistir em ficar, se eu confrontar seu pai, Heitor pode descobrir quem eu sou, de onde vim, e vai usar isso contra você. Não quero ser a arma na mão dele. E o que você sugere? Que eu fique aqui esperando o dia em que serei entregue como um objeto, enquanto você desaparece? Eu sugiro que você fique viva, respondeu Samuel, e a dor em sua voz era quase física. Se eu for embora, talvez ele não tenha tanto interesse em te punir. Talvez considere tudo apenas um capricho passageiro. Não foi um capricho, rebateu Ana, lágrimas rolando. Nunca foi. Ele tocou a bochecha dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Para mim também não, confessou. Você foi a primeira coisa verdadeira que eu tive em muito tempo. A chuva começou a cair, fina, silenciosa, como se o céu também chorasse por eles. Então me leve com você, disse Ana, de repente tomada por um impulso extremo. Fugiamos. Hoje. Agora. Saímos antes do amanhecer. Eu não me importo com o que vou deixar para trás. Samuel a abraçou num gesto apertado, como se tentasse protegê-la até das próprias palavras. Você não sabe o que está propondo. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Lá fora não há apenas liberdade. Há fome, perigo, gente cruel. Heitor pode mandar homens atrás de nós. E se eles te encontrarem longe da proteção da sua família? Proteção? Ana se afastou um pouco, encarando-o.
É isso o que você acha que eu tenho aqui? Ele desviou o olhar. Não conseguia mentir para ela. Eu tenho medo, confessou. Medo de te perder de um jeito ainda pior. Medo de você se arrepender de ter aberto mão de tudo. Medo eu já tenho todos os dias, disse Ana. Só que, com você, pelo menos eu tenho uma razão para enfrentá-lo. As palavras pairaram entre eles, cheias de amor e desespero. Samuel respirou fundo, como se lutasse contra duas forças gigantes, o instinto de fugir com ela e o senso de responsabilidade que o prendia ao chão. Eu prometo uma coisa, disse por fim. Amanhã, antes de partir, vou deixar algo para você. Uma carta. Nela vou dizer para onde vou. Se um dia você ainda quiser me encontrar, e se estiver livre para isso, saberá onde me achar. Ana sentiu o mundo desabar. Não faça isso. Não fala como se fosse uma despedida. É uma despedida, mas não é um fim, respondeu ele, a voz embargada. O amor, às vezes, precisa sobreviver no intervalo, não só na presença. Ela encostou a testa na dele, chorando em silêncio. Não quero intervalos, eu quero você. Samuel fechou os olhos e então finalmente aconteceu. Os lábios deles se encontraram num beijo que não era suave nem calculado. Era urgente, dolorido, cheio de medo e desejo. Um beijo que condensava todas as conversas, risos, olhares e promessas feitas às escondidas. Por um momento, nada mais existiu além daquele toque. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Se eu ficar, te destruo, disse ele. Se eu for, talvez te salve, mesmo que te machuque agora. Ana não respondeu. Apenas o abraçou novamente, como quem tenta decorar o cheiro, o calor, o peso de um corpo que sabe que vai perder. O amanhecer seguinte trouxe mais do que luz, trouxe a queda. Samuel foi chamado ao escritório de Augusto. Ninguém presenciou a conversa, mas quando saiu, estava com a expressão dura e os olhos brilhando num misto de humilhação e alívio doloroso. Carregava apenas uma pequena sacola de pano. Ana o viu de longe perto do portão da fazenda, despedindo-se de alguns trabalhadores. Ela tentou descer as escadas correndo, mas Helena a segurou pelo braço. Não vá, pediu a mãe com os olhos marejados. Vai só piorar as coisas. Ele está indo embora por minha causa, gritou Ana tentando se soltar. Ele está indo embora porque é o único jeito de impedir que Heitor destrua tudo, respondeu Helena. Às vezes, a separação é a única forma de proteção que podemos oferecer. Ana ainda tentou se desvencilhar, mas naquele momento, a carruagem simples que levava Samuel começou a se afastar pela estrada de terra. Eles se olharam pela última vez, de longe, mas com uma intensidade que atravessou qualquer distância. Os olhos dele diziam, sobreviva. Os dela respondiam, eu vou te encontrar. E assim, à medida que a figura dele se tornava um ponto no horizonte, Ana sentiu algo dentro de si se romper. Seu amor fora arrancado, seu destino preso de vez à teia de Heitor Vilarim. A queda tinha acontecido. Mas no fundo, muito fundo, uma certeza permanecia. A história ainda não tinha terminado. E o amor, por mais ferido que estivesse, não tinha desistido do jogo. O silêncio na fazenda após a partida de Samuel era espesso, quase palpável. Ana Elisa andava pelos corredores como uma sombra, e cada canto, cada árvore, cada pedaço de terra parecia guardar o eco dos passos dele. O pai a mantinha ocupada. Reuniões, preparações para o baile, provas de vestidos, tudo com o propósito claro de distraí-la, domá-la, moldá-la. Mas Ana não era mais a menina silenciosa de semanas antes. Uma chama ardia dentro dela, mesmo ferida, mesmo solitária. E só crescia. A notícia da saída de Samuel correu entre os trabalhadores, gerando indignação velada. Muitos admiravam o rapaz. Outros sabiam que ele havia melhorado a vida no campo, consertando ferramentas, ajudando nos plantios. Só não diziam nada para não entrar no fogo cruzado que envolvia os Montenegro e os Vilarim. Certa manhã, enquanto Ana ajudava na enfermaria improvisada dos empregados, tarefa que ela própria buscou para evitar o sufoco da casa grande, ouviu conversas em murmúrios. O rapaz novo saiu, né?
Dizem que foi por causa da moça. O problema é que agora o patrão está endividado até o pescoço e os Vilarim estão fazendo pressão. Pressão. A palavra bateu fundo em Ana, como um presságio. Na semana seguinte, a ameaça tornou-se clara. Heitor Vilarim retornou, desta vez escoltado por 2 capatazes. O sorriso polido havia desaparecido. Ele não era mais o possível noivo cordial. Era o predador que havia perdido o que julgava ser seu por direito. Espero que agora que aquele rapaz se foi, tenhamos entendimento, disse ele, encarando Ana com frieza. Sua família está em uma posição delicada. E eu sempre cumpro minhas promessas, inclusive as ruins. Augusto tentou manter o controle. O acordo está de pé, Heitor. Ana irá ao baile com você. Heitor sorriu, satisfeito, mas seus olhos continuaram fixos em Ana, analisando cada pequeno movimento dela. E Ana percebeu. Ele não confiava. Ele queria controle, absoluto. O baile se aproximava, e com ele, o anúncio oficial do noivado. Mas Ana tinha outro plano. Na noite anterior ao evento, ela recebeu uma pequena carta escondida debaixo de sua porta. Não tinha remetente, mas ela reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Estou vivo. Estou trabalhando em uma vila próxima à serra. Não posso voltar, mas posso esperar. Se um dia for livre, me encontre onde o rio toca a Pedra Azul. S. O coração dela disparou. Samuel estava perto. Era a chama que faltava. Mas a provação ainda não havia chegado ao auge. Horas antes de partir para o baile, uma comoção tomou conta da fazenda. Uma tempestade repentina havia derrubado parte de um dos galpões onde os trabalhadores armazenavam colheitas. 2 funcionários ficaram presos sob pedaços de madeira e o pânico tomou o lugar. Augusto estava desesperado, correndo de um lado para o outro, mas não sabia organizar o salvamento. Os capatazes gritavam, mas sem coordenação. O caos reinava. Ana correu até o local, a saia do vestido de viagem já enlameada. Precisamos de cordas, precisamos de apoio na viga maior, ela ordenou, assumindo o comando. Helena tentava levá-la para longe, mas Ana se soltou. Deixe-me ajudar, eles podem morrer. Ela se lançou para dentro, entre gritos, chuva e madeira quebrada. O momento decisivo, a prova coletiva, tinha chegado. Ana arriscou a própria vida, usando o que aprendera com Samuel sobre estruturas, pesos e pontos de apoio. Os trabalhadores seguiram suas instruções e juntos conseguiram retirar a viga principal. Os 2 homens foram salvos. Quando a tempestade diminuiu, Augusto ficou em silêncio, olhando a filha coberta de lama, sangue e chuva, mas cheia de força. Ele viu nela algo que nunca notara: liderança, coração, coragem, e percebeu que o destino que tentara impor à filha estava matando justamente a melhor parte dela. Horas depois, quando Ana estava trocando de roupa para o baile, Augusto entrou em seu quarto. Ele parecia mais velho, como se a tempestade tivesse arrancado não apenas telhas, mas certezas. Ana Elisa começou hesitante. Eu errei. Ela se virou devagar. Pai, hoje vi você salvar pessoas que eu teria perdido. Vi sua força, sua alma, e percebi que estou prestes a entregar essa alma nas mãos de alguém que não merece nem sua sombra. Ana levou a mão à boca, surpresa. Pai, não diga que... Ele assentiu, emocionado. Cancelei o acordo. Não haverá casamento. Os Vilarim não colocarão as mãos em você. Ana não aguentou. Correu e abraçou o pai como não fazia desde criança. Heitor, furioso, tentou retaliar. Ameaçou, gritou, exigiu explicações. Mas Augusto, pela primeira vez, enfrentou-o com coragem. Saia da minha fazenda e não volte. Heitor saiu, mas seu olhar dizia que aquela guerra não terminaria ali. Mas para Ana, algo novo começava. Dias depois, com a tensão diminuída e com a bênção silenciosa da mãe, que finalmente enxergou na filha algo que perdera em si mesma, Ana partiu para a serra. Seguiu o caminho descrito na carta com o coração acelerado, e quando chegou ao rio, onde a pedra azul refletia o céu, lá estava ele. Samuel. Ele se virou ao ouvir os passos. O sorriso que se abriu no rosto dele dissolveu semanas de dor. Ana correu até ele.
Eles se abraçaram como quem finalmente voltava para casa. Você veio, disse Samuel embargando. Eu sempre escolheria você, respondeu Ana. O amor não havia mudado apenas o jogo, havia mudado o destino, e os dois juntos escreveriam o próprio legado.